E aí, pessoal, boa noite. É, por enquanto, né, as nossas aulas vão ter que ser por aqui, por conta de tudo que está acontecendo. Gostaria de dizer que eu estou com saudade de estar na sala de aula com cada um de vocês, mas que mesmo sendo as aulas gravadas, né, isso não vai atrapalhar o rendimento, não vai atrapalhar a absorção do conteúdo para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para estar esclarecendo as dúvidas lá pelo portal. Vocês podem estar me mandando mensagem que eu vou esclarecendo as dúvidas de acordo com o que elas surgirem. Então, para a gente dar continuidade, né, e depois desse tempinho, eu acho que a gente poderia dizer dar início a essa disciplina de higiene e profilaxia, eu vou fazer uma pequena revisão de tudo que a gente já viu até agora, só para relembrar, né, aos alunos que já tiveram essa aula e aos alunos que chegaram atrasados, que chegaram alguns dias depois, que não tiveram o início da disciplina, então que eles possam, para que eles não possam ficar, para que eles possam não ficar atrasados. Então vamos lá. Quando a gente fala de higiene e profilaxia, o que seria a higiene, né? O que diria logo o nome da disciplina? Higiene seria as medidas de cuidado, de higiene mesmo que a gente teria no nosso dia a dia, mas agora pensando como profissionais, não pensando tanto na nossa rotina de higiene do dia a dia, de lavar as mãos após ir ao banheiro, antes de comer, antes das refeições. Agora a gente não vai estar falando desse tipo de higiene, a gente vai estar falando do tipo de higiene voltado para o nosso campo de trabalho, né? Que seria a área da saúde. E profilaxia seriam as medidas de cuidado que a gente deveria ter, as medidas de prevenção, ou seja, profilaxia seria prevenção de algo. Ou seja, eu vou sempre lavar as minhas mãos para prevenir que eu leve contaminação de um paciente ao outro. Isso seria profilaxia, certo, pessoal? Então vamos lá. Quando a gente fala de higiene e profilaxia, né, a primeira coisa que vem na cabeça da gente sempre é a lavagem das mãos. E então vamos entender por que a lavagem das mãos é tão importante durante todo esse processo, durante todo a nossa profissão, né? A lavagem das mãos, ela pode ser realizada, ela é realizada, né, com água e sabão. É um dos procedimentos mais simples e mais eficazes na prevenção do controle de infecção. Por quê? Geralmente as nossas mãos são as maiores carreadoras de micro-organismos que causam infecções. Ou seja, pelo simples fato de estarmos lavando as nossas mãos com água e sabão, a gente já vai estar evitando grande parte das contaminações e infecções que são causadas por micro-organismos que geralmente, né, na maioria das vezes, são levados por nós mesmos profissionais. Mas a gente teria só a lavagem das mãos com água e sabão, ou a gente teria algum outro método que poderia substituir a lavagem das mãos? A gente teria sim, que seria a higienização das mãos com álcool 70. Mas em que caso eu deveria lavar as mãos e em que caso eu deveria higienizar as mãos com álcool 70? Sempre quando a gente tiver sujidade aparente nas mãos, ou seja, sempre que eu tirei a luva, eu vejo que tem pozinho de luva na minha mão, ou que minha mão entrou em contato com alguma superfície que apresenta sujidade aparente, que eu consigo ver a sujidade nas minhas mãos, esse é o momento de lavar as mãos. E sempre quando eu, por exemplo, eu toquei um paciente, mas eu não tenho sujidade aparente nas mãos, eu posso realizar a higienização das mãos com álcool a 70%, certo? Então, sempre quando eu tiver sujidade aparente nas mãos, eu vou lavar as mãos. E quando eu tiver contato com alguma superfície que pode me infectar, me contaminar de alguma forma, eu posso estar realizando a higienização das mãos com álcool a 70%. Só que com o passar do tempo, com o passar do dia, vocês vão perceber que de tantas vezes que você higienizou suas mãos com álcool a 70, a sua mão acaba ficando um pouco grudenta por conta do excesso de álcool que ficou acumulado ali nas mãos. Então, o ideal é que a cada 3 ou 4 higienização das mãos com álcool, que seja realizada a lavagem das mãos com água e sabão. Tudo bem? Continuando. Quais seriam as finalidades da lavagem das mãos? Seria a retirada da flora transitória e alguns micro-organismos da flora residente, a remoção de células descamativas, ou seja, essa parte da flora residente transitória eu vou explicar posteriormente.
Essa parte da remoção de células descamativas, pelos, suor e sujidade seria o quê? A gente sabe que as nossas células elas estão constantemente se renovando, ou seja, células velhas morrem para que células novas possam ocupar o lugar delas, ocupar a função dessas células velhas. Ou seja, de acordo com que a gente tem esse processo de morte celular, a gente tem a presença realmente dessas células mortas nas nossas mãos, como em qualquer parte do nosso corpo. Então, a lavagem das mãos seria essa finalidade, retirar essas células descamativas, essas células que ficam presentes nas nossas mãos, mas que já não exercem nenhuma função. Assim como pelos, a gente tem os nossos pelos, né, das próprias mãos, braços que caem. Então, o ideal é que seja lavado as mãos para retirar esses pelos. O suor que a gente produz ao longo do dia, como forma de eliminação de calor, controle de temperatura e tudo mais. E a sujidade de forma em geral. Então, essa seria a finalidade principal da lavagem das mãos, que é retirar todos esses componentes que poderiam causar a contaminação, poderiam levar algum tipo de micro-organismo para os pacientes. Quando eu falo, pessoal, só retornando. Quando eu falo da parte de flora residente, flora transitória, o que seria? A flora microbiana residente seriam os micro-organismos que vivem no seu habitat natural. Por exemplo, eu tenho o crescimento de um micro-organismo nas minhas mãos, e esse micro-organismo ele é normal de crescer nesse local. Ou seja, por exemplo, o Staphylococcus é um micro-organismo que é natural da nossa pele. Ou seja, se eu encontrar Staphylococcus na pele, esse micro-organismo ele está sendo residente daquele local, porque ele está vivendo no seu habitat natural. E já a flora transitória, pessoal, é quando eu tenho um micro-organismo que migra do seu habitat natural e que vai para um local que não é o seu de origem. Por exemplo, o Staphylococcus, que eu citei anteriormente. Se eu tenho Staphylococcus crescendo na minha pele, ele é residente desse local, certo? Então, a partir do momento que esse micro-organismo ele migra da minha pele para a minha corrente sanguínea, por exemplo, ele deixa de ser residente e passa a ser transitório, porque ele saiu do seu habitat natural e foi para um outro local que não é o seu de origem, certo? Então, muitas vezes, quando o micro-organismo ele deixa de ser residente e passa a ser transitório, o local para onde ele migra, geralmente ele pode causar algum tipo de dano, que geralmente são as infecções. Tudo bem? Continuando. Qual seria a diferença de antisepsia e asepsia? A antisepsia seria a limpeza ou desinfecção realizada na pele, no tecido. Ou seja, quando eu vou realizar uma punção venosa, qualquer tipo de limpeza que eu realizo na pele, eu estou realizando a antisepsia. A gente consegue conciliar o nome antisepsia com antisséptico, aquilo que a gente usa na boca, que é a mesma função, que é tirar parte dessa flora bacteriana que está presente na nossa boca. Ou seja, sempre que eu faço a desinfecção, a limpeza de um tecido no corpo, estou realizando a antisepsia. E a asepsia é a limpeza e desinfecção realizada em superfícies. Por exemplo, um paciente foi fazer algum tipo de exame comigo, no setor de radiologia, por exemplo. Após esse paciente sair e antes do próximo paciente entrar, eu tenho que realizar a desinfecção das macas, das bandejas, de tudo que for utilizado com esse paciente, certo? Inclusive a desinfecção das minhas mãos. Então, a asepsia é quando eu realizo a desinfecção de superfícies, como mesas, bandejas, equipamentos em geral. E antisepsia é quando eu realizo a desinfecção, a limpeza, né, na pele, no tecido. Quando devemos lavar ou higienizar as nossas mãos? Nós teremos 5 momentos para a higienização das mãos, que seriam antes de tocar o paciente, ou seja, sempre quando eu for realizar algum tipo de procedimento, eu devo realizar a lavagem das minhas mãos ou a higienização das minhas mãos com álcool a 70. Ou seja, ou eu lavo com água e sabão ou eu higienizo com álcool a 70. Antes de realizar procedimentos limpos ou assépticos, como por exemplo a realização de curativos, a limpeza de endocânula de uma traqueostomia, uma punção venosa, que seria um procedimento limpo, digamos,
Então a gente sempre deveria lavar as mãos nesse caso. Após o risco de exposição a fluidos corporais, como por exemplo, eu realizei a limpeza de uma endocânula, eu já havia lavado as minhas mãos antes. Mas eu tive risco de ter contato com algum tipo de secreção vinda do paciente. Ou seja, nesse caso eu deveria lavar as minhas mãos após a realização do procedimento, mesmo estando com luva. Após tocar o paciente, eu devo lavar as minhas mãos de forma geral. E após tocar superfícies próximas ao paciente. Por quê? O micro-organismo que cresce no paciente, ele não cresce somente no paciente, ele vai crescer em superfícies próximas a esse paciente. Ou seja, em uma bomba de infusão, em uma mesinha de cabeceira, no próprio leito do paciente, a gente vai ter a presença dos mesmos micro-organismos que crescem no paciente. Ou seja, não é só porque eu não toquei o paciente que eu não preciso lavar as minhas mãos. Se eu toquei alguma superfície próxima a ele, eu devo sim lavar as minhas mãos também. Então, nisso aqui é o que eu havia explicado anteriormente, a diferença de lavagem das mãos e higienização das mãos. Então, a lavagem das mãos é em casos de sujidade aparente, quando eu consigo ver a sujidade, a sujeira nas minhas mãos. E a higienização das mãos é em casos de não haver a sujidade aparente, mas a gente deve lembrar de obedecer a mesma ordem realizada na lavagem das mãos, seguindo os mesmos passos. A flora residente são os micro-organismos que residem no seu habitat natural, no seu local de origem. E a flora transitória são os micro-organismos que migram do seu habitat natural, indo para qualquer outro lugar que não é o seu de origem, como eu havia falado anteriormente. E quando a gente fala de infecção cruzada, pessoal, é um termo utilizado quando se refere à transferência de micro-organismos de uma pessoa ou de um objeto para outra pessoa, resultando em algum tipo de infecção. Por exemplo, eu tenho um tipo de micro-organismo que cresce no meu corpo, e esse micro-organismo ele está me causando algum tipo de infecção. Após um técnico de enfermagem ou um pessoal técnico de radiologia e de análises clínicas tocarem em mim, eles estão potencialmente contaminados, digamos. Ou seja, o micro-organismo que estava no meu corpo agora está nas mãos do profissional, certo? E se vocês não realizam a lavagem das mãos de forma adequada, devido a isso, devido a ter tido contato comigo que tem um micro-organismo crescendo no meu corpo, após ter contato com outro paciente, vocês vão estar levando o micro-organismo que antes fazia parte somente do meu corpo, vocês vão estar levando esse micro-organismo para o corpo do outro paciente. Ou seja, o micro-organismo que anteriormente causava infecção em mim, agora vai estar causando infecção em outro paciente. E o nome dado a isso é infecção cruzada, porque eu levo a infecção de um paciente ao outro. Eu estou levando o micro-organismo de um paciente ao outro. E essa parte foi só mais uma revisão, né, de algo que a gente já havia estudado anteriormente, por isso que eu falei um pouquinho mais rápido. Agora a gente vai começar a falar da parte de infecções hospitalares. O que seria a infecção hospitalar? Que também é conhecido como infecção nosocomial ou infecção institucional. A infecção hospitalar é aquela que pode ser adquirida após a admissão do paciente em um hospital ou em algum ambiente que preste serviços de saúde. E lembrando que a gente vai ter que saber diferenciar se essa infecção ela tem relação com o serviço de saúde ou não, ou relação com algum procedimento que foi realizado. Por exemplo, o paciente ele deu a entrada em um hospital para ser realizada uma sondagem vesical de alívio. Ou seja, o paciente não está conseguindo urinar, ele foi encaminhado ao hospital, ele se direcionou a um pronto atendimento para que seja realizada essa sondagem, para que a gente consiga esvaziar a bexiga desse paciente. Passando-se 48 horas, o paciente foi para o hospital, realizou o procedimento e foi para casa. Até então ele não tinha nenhum sinal clínico de infecção, que geralmente é febre, um dos principais sintomas. Um dos iniciais, os sintomas iniciais. Esse paciente foi para casa. Após 48 horas que esse paciente estava em casa, passaram-se 2 dias, esse paciente começou a sentir queimação na urina, ele começou a sentir
dor ao urinar, ou seja, são sinais de infecção que estão relacionados ao procedimento que foi realizado no pronto atendimento, no pronto-socorro, que foi a sondagem vesical de alívio. Então, mesmo que esse paciente já esteja em casa, a gente consegue conciliar os sintomas que ele está tendo de infecção com o procedimento que foi realizado, certo? Então, pessoal, vale ressaltar que por exemplo, para ser considerada infecção hospitalar, não necessariamente o paciente precisa estar em casa, precisa estar no hospital, mas ele deve ter realizado algum procedimento em uma instituição hospitalar. E se, por exemplo, esse paciente foi ao hospital, realizou a sondagem vesical de alívio e foi para casa, e num período menor que 48 horas, ele começou a desenvolver esses sinais de infecção. Então, significa que esse paciente ele já possuía, ele já tinha esse micro-organismo crescendo no corpo que causou infecção urinária e vindo de casa, ou seja, esse micro-organismo ele não pertence ao hospital. Provavelmente o paciente já tinha esse micro-organismo antes dele realizar esse procedimento invasivo em um pronto atendimento, em um pronto-socorro. Por quê? Geralmente, pessoal, para ser considerado infecção hospitalar, o paciente ele desenvolve sintomas e sinais de infecção 48 horas após a internação ou 48 horas após um procedimento invasivo. Igual eu falei com vocês, não necessariamente ele precisa estar internado, mas ele precisa ter passado por uma instituição hospitalar e desenvolvido esses sintomas de infecção, esses sinais de infecção, 48 horas após ter tido esse contato hospitalar, contato com esse procedimento invasivo. No caso do paciente desenvolver algum tipo de infecção em um período menor do que 48 horas, significa que essa infecção veio de casa. Significa que essa infecção é uma infecção domiciliar. Ou seja, para ser considerada infecção hospitalar, o paciente ele precisa desenvolver os sinais e sintomas de infecção 48 horas após estar internado ou após ter contato com algum procedimento invasivo realizado em uma unidade de saúde. O mesmo se vale para a infecção domiciliar, que é a infecção que geralmente acomete o paciente em seu ambiente de casa mesmo, em seu ambiente domiciliar. Por exemplo, um paciente ficou internado durante 10 dias. Ele teve alta hospitalar. Ele foi para casa. Em um período de 24 horas ele desenvolveu febre, que é um sinal de infecção. Ou seja, significa que provavelmente ele está desenvolvendo algum tipo de infecção que foi adquirida no ambiente hospitalar, por ter desenvolvido esse sintoma apenas em 24 horas após ter tido alta hospitalar. Então, por exemplo, se esse paciente desenvolvesse esses sintomas de infecção 5 dias, 10 dias depois de estar em casa, provavelmente essa infecção seria domiciliar. Por quê? Já teria mais de 48 horas que esse paciente está em casa. Então a chance dele ter adquirido algum tipo de micro-organismo em seu ambiente domiciliar é muito maior do que ele ter trazido um micro-organismo do ambiente hospitalar e só ter desenvolvido a infecção 10 dias depois. Certo? E a gente vai ter fatores determinantes para o acometimento por infecções hospitalares ou para qualquer tipo de infecção, que seriam os fatores endógenos e os fatores exógenos. Esses fatores seriam as causas, seriam o que levam uma pessoa a ter algum tipo de infecção, o que predispõe, o que facilita com que uma pessoa tenha algum tipo de infecção. Os fatores endógenos, pessoal, seriam os fatores que a gente já traz no nosso próprio corpo. Seriam fatores já pertencentes do nosso próprio corpo, como, por exemplo, a nossa herança genética. É algo que já faz parte de nós, não é algo que a gente adquire com o tempo, não é algo que a gente adquire em um ambiente hospitalar ou em alguma unidade de saúde. O nosso estilo de vida, por exemplo, a prática de exercícios, de atividades físicas, isso é parte de nós, isso é algo que já vem de nós. Não é algo que a gente adquire com o tempo, que a gente adquire de algum lugar. Os nossos hábitos alimentares, que vão favorecer
muito para a nossa parte de imunidade e as nossas comorbidades, que seriam doenças que a gente já possui, como por exemplo hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que seriam doenças que a pessoa já possui, mas que poderiam ser associadas para facilitação para que essa pessoa seja acometida por algum tipo de infecção. Só, pessoal, que em alguns casos a gente vai conseguir mudar esses fatores. Como, por exemplo, a nossa herança genética a gente não consegue mudar. É algo que vai fazer parte do nosso corpo para o resto de nossas vidas. Só que o nosso estilo de vida, por exemplo, eu consigo mudar isso. Se eu, por exemplo, sou sedentário, sou obeso e tenho predisposição para desenvolver algum tipo de infecção, eu consigo mudar o meu estilo de vida, eu consigo iniciar a prática de exercícios físicos, de atividades físicas. Da mesma forma, os meus hábitos alimentares, eu posso me alimentar muito mal, que geralmente é a nossa rotina por conta de correria, rotina de trabalho corrida e tudo mais. Por conta dessa falta de tempo, a gente acaba se alimentando mal, indo pelo mais prático. Só que a gente consegue mudar isso, a gente consegue mudar os nossos hábitos alimentares e buscar ter uma alimentação mais saudável, que vai favorecer para que eu tenha uma melhoria da minha imunidade, do meu sistema imunológico. Ou seja, isso me ajudaria a diminuir a probabilidade de eu desenvolver algum tipo de infecção. E as comorbidades a gente já tem, pode trazer parte disso na nossa herança genética e pode desenvolver com o tempo. Por exemplo, na minha família não tenho ninguém que seja hipertenso, ninguém que seja diabético, só que isso não significa que eu não vou desenvolver a hipertensão e a diabetes. Com o passar do tempo, eu posso sim desenvolver em consequência do meu estilo de vida, da prática de exercícios e atividades físicas e principalmente dos meus hábitos alimentares. Ou seja, não significa que somente porque eu não tenho uma carga genética que me favoreça desenvolver hipertensão, por exemplo, que eu posso comer alimentos com alto teor de sódio, que seria o sal. E isso não vai influenciar em nada para que eu desenvolva a hipertensão. Isso sim vai influenciar, mesmo que eu não tenha a hipertensão na minha herança genética, e mesmo que eu não traga uma predisposição a desenvolver algum tipo de doença, que eu posso levar a minha vida da forma que eu quiser, eu posso comer da forma que eu quiser, eu posso ter uma vida sedentária, não é dessa forma. Então os fatores endógenos seriam os fatores que fazem parte do nosso corpo e que podem nos favorecer para que a gente tenha algum tipo de infecção, para que a gente desenvolva algum tipo de infecção. Alguns fatores endógenos vão poder ser mudados, como eu falei, o estilo de vida, os hábitos alimentares, e alguns fatores não serão mudados, como a herança genética e a parte de comorbidades. E a gente tem também os fatores exógenos, que seriam os fatores que fazem parte do ambiente, mas que favorecem para que eu desenvolva algum tipo de infecção, algum tipo de micro-organismo. Vamos pensar, nosso ambiente, o ambiente onde a gente vive. Se a gente vive em um ambiente sujo, em más condições de higiene, um ambiente que não tem uma boa luminosidade, que não tem a circulação de ar, a gente vai estar criando um ambiente que é favorável para o crescimento de micro-organismos. Ou seja, eu posso não ter a predisposição a desenvolver algum tipo de infecção, porém, o ambiente onde eu vivo, ele é favorável para o crescimento de micro-organismos que podem posteriormente estar me causando algum tipo de doença, estar me causando algum tipo de infecção relacionada ao ambiente onde eu vivo, o ambiente onde eu tenho frequentado e que tem más condições de higiene. Vamos pensar. Se eu tenho um ambiente muito fechado, em más condições de higiene, um ambiente que não é ventilado, eu posso estar favorecendo para que eu tenha um ambiente com a presença de vetores. O que seriam vetores? Seriam, por exemplo, mosquitos, ratos, seriam meios de transporte de um micro-organismo até o meu corpo. Seriam carreadores. Ou seja, da mesma forma que a gente tem o Aedes aegypti, que transmite a dengue, ele é somente um vetor. Ele é um mosquito que leva um micro-organismo causador da dengue para o nosso corpo. Ou seja,
O mosquito da dengue, ele é um vetor que leva a doença. Da mesma forma, a febre amarela, toxoplasmose, que geralmente vão ter vetores, que vão ter animais, geralmente, que levam esse micro-organismo, esse agente causador de infecção, até o nosso corpo. Ou seja, se eu tenho um ambiente que tem más condições de higiene, eu tenho um ambiente favorável para a presença desses vetores que podem me causar algum tipo de doença. Como fator exógeno, pessoal, a gente vai ter a temperatura e a umidade. Mas como que a temperatura e a umidade vai influenciar para que eu tenha algum tipo de infecção? Vamos pensar. Muitos micro-organismos, eles se multiplicam de uma forma muito mais crescente, muito mais rápida, em um ambiente que é mais quente e mais úmido, como por exemplo os fungos. Os fungos, eles adoram ambientes quentes e úmidos. Ou seja, um ambiente que está quente e que é muito úmido é muito favorável para o crescimento de fungos, que é um tipo de micro-organismo que pode me causar algum tipo de doença. Ou seja, como que eu poderia mudar isso? Com a presença de instalação de ar-condicionado, simplesmente abrindo a janela para que a gente tenha uma maior ventilação, para que a gente tenha um ambiente mais arejado. Então, com isso, a gente já colaboraria para a diminuição da temperatura e, consequentemente, a diminuição da umidade. Lembrando que quanto mais quente é o ambiente, mais úmido ele vai se tornar. Quanto mais seco é o ambiente, quanto mais frio é um ambiente, mais seco ele será. Ou seja, por isso que é muito comum a gente ver que em ambientes hospitalares a gente tem ambientes frios. É exatamente por isso. A diminuição da temperatura colabora para que a gente tenha um ambiente mais seco, né? O ar fique mais seco e, consequentemente, a gente tenha um retardo no crescimento desses micro-organismos. E outro fator exógeno que a gente tem, pessoal, seriam as regiões endêmicas. O que seriam regiões endêmicas? Regiões que são favoráveis para o crescimento de micro-organismos, de determinados agentes. Por exemplo, na região norte do Brasil, a gente tem locais que são mais chuvosos, ou seja, são locais quentes e com alto teor, com uma grande quantidade de chuvas frequentes. Ou seja, eu tenho uma temperatura alta e eu tenho uma grande umidade. Se eu tenho temperatura e se eu tenho calor, isso talvez seria um ambiente favorável para a multiplicação do mosquito causador da dengue. Porque ele precisa de água e uma temperatura favorável para o crescimento, para o desenvolvimento dos ovinhos. Ou seja, se eu vivo em uma região endêmica que chove muito e que é muito quente, eu tenho uma região que é favorável para o crescimento de determinados vetores, que geralmente são responsáveis por causar algum tipo de infecção, algum tipo de doença. Ou seja, regiões endêmicas são regiões que possuem características favoráveis para o crescimento de determinado tipo de micro-organismo que causa algum tipo de doença. E beleza, agora que a gente já entendeu o que são os fatores endógenos e o que são os fatores exógenos, a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos de risco. O que seriam os grupos de risco? São pessoas que, por algum motivo, elas têm a diminuição do seu sistema imune, a redução do número de leucócitos por algum motivo. Ou seja, os idosos, que geralmente são pessoas que já trazem consigo algum tipo de comorbidade, porque tudo que a gente vive no período de... Quando uma pessoa é idosa, tudo que ela vive nessa fase da vida é consequência de tudo que ela levou, de tudo que ela fez ao longo de toda a sua vida. Ou seja, igual eu falei anteriormente, lá atrás, se eu me alimento mal, aí eu posso desenvolver a hipertensão por conta da ingestão de um alto teor de sódio. Então eu me tornei hipertenso. Por conta de ingerir um alto teor de açúcar, me tornei diabético. Ou seja, o fato de eu ser hipertenso e diabético e ser idoso vão ser vários fatores que vão favorecer para que eu possa desenvolver algum tipo de infecção. Porque eu já tenho doenças associadas a mim e eu já tenho a minha idade mais avançada. E a gente sabe que, com o passar do tempo, a gente vai se tornando mais frágil por questão da idade e de tudo mais.
Os recém-nascidos, por exemplo, eles não têm ainda sua imunidade bem desenvolvida. A sua imunidade vai ser desenvolvida com o passar do tempo, através da amamentação, que é a principal fonte de imunidade para o bebê no início da sua vida, e a vacinação. Só que mesmo o bebê que ele é vacinado, que ele é amamentado também, que ele consegue ter esse processo de amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, em que ele tomou todas as vacinas certinhas, ainda assim o seu sistema imune está em desenvolvimento. Ou seja, uma criança, um recém-nascido, ele tem uma chance muito maior de desenvolver algum tipo de infecção do que um adulto, que já tem o seu sistema imune formado. A gente vai ter os pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos. O que seriam imunossuprimidos? Seriam pacientes que têm a diminuição do seu sistema imune por conta de medicamentos. Ou seja, por exemplo, eu sou um paciente que tem câncer. E por conta da realização de quimioterapia, de radioterapia, são medicamentos que vão combater o câncer, mas que consequentemente também vão atingir o meu sistema imune. Ou seja, eu vou ter o meu sistema imune reduzido por conta do uso de medicamentos. E a imunodepressão, que também é a diminuição do meu sistema imune. Porém, agora não é nesse caso, não é por conta de medicamentos, e sim por conta de uma doença. Por exemplo, a gente tem o HIV, que é um vírus que desenvolve a AIDS, né, que é a doença, que vai atingir diretamente o meu sistema imune. Ou seja, eu vou ter a diminuição do meu sistema imune por conta de uma doença, que é o HIV. Então, por conta disso, eu vou me tornar mais suscetível a desenvolver algum tipo de infecção, a ser acometido por algum tipo de micro-organismo, por conta da diminuição do meu sistema imune, relacionado ao uso de medicamentos e relacionado a algum tipo de doença. E a gente vai ter os pacientes que fazem uso de dispositivos invasivos. Como, por exemplo, pacientes que estão puncionados em uma unidade hospitalar, pacientes que fazem uso de sonda vesical de demora, sonda vesical de alívio, sonda nasoentérica. Ou seja, esse paciente ele tem algum dispositivo que está introduzido, que está inserido no seu corpo. E, de certa forma, por mais que a gente tenha todas as medidas de cuidado com esses dispositivos, esse dispositivo está inserido diretamente dentro do corpo desse indivíduo, desse paciente. Ou seja, é uma porta de entrada para micro-organismos. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado com pacientes que possuem dispositivos invasivos para estar evitando que o micro-organismo que está num ambiente externo passe para um ambiente interno. Impedir que um micro-organismo que é residente no ambiente externo passe a ser transitório dentro do corpo de um paciente, certo? Então, esses seriam os nossos grupos de riscos. Um dos principais, né, porque a gente vai ter vários outros, como, por exemplo, moradores de rua, pacientes, pessoas que vivem encarceradas, que vivem em presídios. Todas as pessoas pertenceriam a um determinado grupo de risco e teriam particularidades específicas devido à condição em que vive. Então, pessoal, por enquanto, eu vou parar por aqui, porque eu já dei informação demais, né? E eu não quero tornar a aula muito cansativa por conta da eu não ter esse contato com vocês, então eu só vou falando, explicando. Eu peço que se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, vocês podem me procurar. Eu estou à disposição de vocês para estar respondendo no portal. Quem tiver número de celular pode me mandar mensagem, e-mail. Estou à disposição de vocês no que vocês precisarem. Tudo bem? Muito obrigado. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula.